No último vídeo da Kombi, a gente aplicou o Primer Epox no assoalho, tanto na parte inferior como na superior, na caixa de ar externa e no portelinha, na operação portelinha e na operação portela do lado de lá. Então agora a gente está numa fase que a gente praticamente está na reta final. A gente pode considerar que a gente está na reta final da preparação aí do serviço do assoalho da Kombi. A próxima etapa, a gente teria duas alternativas aqui. Ou fazer a operação portela do lado de lá, ou então fazer a operação portelinha desse lado aqui. E além da operação portelinha, a gente pode fixar a caixa de ar externa. Tá? Como a gente vai usar um sistema diferente do convencional, eu não vou soldar, como a gente já tinha conversado a respeito, a gente já apresentou a possibilidade para vocês, a gente vai usar o adesivo PBA da 3M. Então eu me sinto muito mais seguro fazer isso num remendo menor, que é esse daqui, do que em toda aquela lateral. Mesmo porque naquela lateral eu vou precisar, provavelmente, dependendo da minha experiência aqui, eu vou precisar ir contar com a ajuda ou do Portela ou do Borges, e a gente vai ver como é que a gente consegue fazer da melhor maneira possível. Então hoje o meu objetivo é colocar a caixa de ar externa aqui e eventualmente já fazer a operação portelinha. Bom, eu estou com a operação portelinha aqui na minha mão, que é o remendo desse lado aqui. E aqui a gente tem algumas variáveis. Ele pode ficar nessa posição, mais para baixo, mais para cima, mais para um lado, mais para frente ou mais para trás. A mesma coisa a caixa de ar externa. Então o objetivo quando a gente conseguir montar as duas peças, nessa situação aqui, a gente deixar a junção das duas na mesma linha do alinhamento da porta com a lateral da Kombi. E apesar de parecer algo relativamente simples, a gente precisa ficar atento com a caixa de ar externa, porque além dela ficar nessa posição, a gente vai precisar ter esse alinhamento por conta desses dois furos aqui que vão receber as varetas que travam a porta. Além então da possibilidade de jogar um pouco para frente ou um pouco para trás, a gente também tem essa questão, porque a gente não sabe a altura que vai vir o assoalho aqui e o quanto ela pode ser que interfira nessa parte da porta aqui. Então se a gente acabar montando todo esse conjunto meio centímetro mais para cima do que o ideal, essa borda aqui que ainda vai receber a curva do assoalho vai encostar aqui e a gente não vai conseguir fazer o alinhamento nunca. Então eu pensei bastante como que a gente vai poder fazer essa montagem. Então além desse alinhamento eu tenho que fazer esse alinhamento aqui, e eu acredito que a maneira mais fácil de a gente fazer isso é colocando provisoriamente a folha do assoalho aqui no salão da Kombi. Eu acabei de colocar o assoalho aqui, então para a gente padronizar o sentido que eu vou mexer, como a gente está lidando com 3 dimensões, a gente vai considerar assim, largura, tá? Então se eu for fazer um ajuste na largura, eu vou estar movimentando ela para frente ou para trás. A altura é a altura do assoalho em relação ao chão, tá? E profundidade é se eu vou puxar o assoalho mais para a parte de fora da Kombi, aqui onde a gente está, ou se eu vou precisar empurrar. Como eu já tinha, antes de aplicar o Primer Epox, eu já dei umas boas marteladas no assoalho para convencer todo o perímetro dele a ficar mais ou menos alinhado ali, e aqui atrás também. Então a gente está com ele mais ou menos na posição certa. Lembrando que ele está apoiado aqui na extremidade, na caixa de ar interna, tá? Tanto de um lado quanto do outro, ele vai apoiar ali na caixa de ar interna. Então a altura final dele vai depender exclusivamente do alinhamento, da altura que eu deixei a parte superior ali da caixa de ar. Enquanto do lado de lá, como não tem porta, não vai acontecer nada, não é tão crítico, desse lado aqui, se eu tiver soldado a caixa de ar mais alto do que o indicado, a porta não vai fechar. Então apertei aqui, ó,
o máximo que eu pude. E a gente vai fazer o teste agora para ver se ela vai fechar sem pegar no assoalho. Lembrando que ela está solta. Eu vou pedir para a Bianca mostrar aqui de pertinho. Pode mostrar, Bianca. Olha, se tivesse tudo já na posição definitiva, a porta estaria fechando sem interferência no assoalho. Então se ficar assim, eu estou relativamente tranquilo. O que a gente vai precisar garantir é que a gente vai montar a caixa de ar externa abaixo dessa altura aqui. E a mesma coisa desse lado. Eu vou tentar fechar essa porta para ver se aqui também dá tudo certo. Bom, daqui eu não estou vendo, mas a Bianca vai poder dizer para mim se pelo menos a porta está pegando na borda do assoalho aí. Como é que tá, Bianca? Tá bom. Tá bom? De qualquer forma, a gente tem a parte superior ali da caixa de ar externa que a gente vai poder ajustar, vamos dizer assim, em relação ao alinhamento que a gente conseguiu aqui das portas. Então o objetivo de eu estar com o assoalho no lugar é para definir a altura e a largura da montagem da caixa de ar externa. Aqui, quando a gente foi assentar o assoalho, que também eu me preocupei em estar com as portas na posição, a gente teve que fazer uma pequena modificação. A gente precisou jogar essa pecinha aqui um pouco para frente, talvez uns 15 ou 20 milímetros, porque talvez esse assoalho ele siga o padrão do salão da Kombi Clipper e não da Kombinha mais antiga. E aqui, como já era de se esperar, vai acontecer a mesma coisa. A gente tá a mesma defasagem que a gente teve no assoalho, a gente está tendo aqui na caixa de ar externa. Então não adiantaria nada a gente sair igual um doido soldando aqui, se a gente não tomasse isso daqui como referência. Quais seriam as alternativas aqui? Eu poderia movimentar aqui, cortar esse pedacinho, deslocar essa chapinha para cá, a mesma coisa aqui. Só que como essa é uma peça de ajuste praticamente, a caixa de ar ela vem maior do que o necessário. E talvez em todas as combis você vai ter que fazer um pequeno ajuste, ou de um lado ou do outro. Então aqui a gente está também com ela 1 centímetro maior, eu vou pedir para a Bianca mostrar aqui. Ou seja, a gente tem uma tolerância aqui, tá? Então, se eu mexer do outro lado, se eu mexer na parte que vai ficar voltado para frente ali dela, eu vou provavelmente conseguir encaixar ela ali, não vou precisar modificar essa parte aqui e vou conseguir fazer dar o alinhamento perfeito com essa peça aqui. Grosseiramente eu tenho aproximadamente 15 milímetros de diferença aqui, 15 milímetros que eu vou precisar deslocar, que não por coincidência, mas sim pela padronização aqui do assoalho e da caixa de ar externa, é a mesma distância que eu acabei modificando daqui para cá. Aqui não dá mais para ver a marca, mas ó, aqui tem a solda e aqui foi o lugar onde eu cortei. Dá exatamente a mesma distância, em torno de 15 milímetros para cá. Então eu acho que é um serviço relativamente simples, apesar de todos esses recortes aqui eu vou tentar manter esse padrão, porque a gente tem uma chapa no pé de coluna que provavelmente ela vai encaixar daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar em cada uma desses recortes 15 milímetros para que a gente possa fazer a redução da peça. Eu fiz exatamente o mesmo desenho do perímetro aqui, só que deslocado 15 milímetros para dentro, que eu acho que vai ser mais do que suficiente. Aqui eu fiz a pequena aba, que ela vai ficar voltada para dentro, para que a gente consiga dar o mesmo acabamento que essa peça originalmente pretende dar. Bom, eu acho que a gente conseguiu o mesmo padrão da peça original. Se tudo correu bem, 15 milímetros mais curta. Agora a gente vai tentar encaixar lá para ver o resultado. Olha, não deu pra gente mostrar a montagem. Ele tá solto ainda, ó. Tá completamente solto. Mas o que eu fiz? Eu posicionei essa peça aqui embaixo. A gente tem uma pequena folga aqui lateral. E ao mesmo tempo que eu fiquei segurando aqui, eu pedi pra Bianca fechar
os dois trincos. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou precisar da ajuda dela também. Aqui tem um pequeno furinho que indica mais ou menos a parte central. Eu vou deixar ele mais ou menos alinhado aqui, olhando por dentro para verificar se tem espaço para encaixar as duas varetinhas com folga dos dois lados, porque ainda vai aquele acabamento por cima do próprio assoalho. Eu vou colocar o alicate de pressão aqui provisoriamente. E agora, mexendo no sentido da altura, eu posso levantar ou abaixar a caixa de ar externa para completar o alinhamento que eu tentei fazer nas duas portas aí. Então é o que eu vou tentar fazer agora com a ajuda da Bianca. Bom, eu consegui dar uma alinhada em relação à parte de baixo das portas aqui. Aqui, por mais que eu mexa na porta, essa daqui é um pouco mais alta do que a outra, porque ali em cima ela está na mesma altura. Então isso daqui é consequência aí da baixíssima qualidade da porta. Aqui, se eu quiser deixar perfeitamente alinhado aqui, ali em cima vai desalinhar da mesma forma, infelizmente. Então o que eu pretendo fazer agora? Já fixei aqui na posição teoricamente definitiva da caixa de ar externa em relação à porta. Eu vou dar um ponto de solda aqui, provavelmente mais um ali, e outro aqui para fixar na posição. Poderia usar o PBA aqui? Teoricamente sim, se tivesse tudo perfeitamente alinhado. A questão é que essa aba aqui, que deveria estar em contato perfeito com essa, no mundo ideal, ela está deslocada para baixo aqui, quase não está dando contato. E aqui ela vai mais ou menos aproximando. Também não chega a ficar perfeitamente alinhada, que é o que seria o ideal. E aí a gente poderia até tentar usar a cola, mas eu não vou insistir nessa questão. Vou dar 3 pontos de solda, por quê? Porque eu preciso fixar essa peça no lugar para encaixar o assoalho e ver se está tudo em ordem. Com essa peça fixa na parte de baixo, eu consigo talvez deslocar a parte de cima um pouco para fora no momento que eu colocar o assoalho, ainda que provisoriamente, para tentar manter aqui alinhado. Apesar de eu não ter muita esperança, porque essa porta realmente já me decepcionou pelo fato dela ser nova. A outra que a gente tentou alinhar, ela não deu alinhamento, apesar da extrema qualidade dela. Essa daqui tinha tomado uma pancada e eu não tenho as habilidades necessárias para fazer o alinhamento. Então a gente tem que escolher o menor dos prejuízos. Eu acho que esse é o cenário do menor prejuízo para a gente. Bom, agora que ela está na posição, mesmo que provisória, mesmo que eu precise soltar, está mais ou menos fácil. O que eu quero fazer? Eu quero colocar o assoalho para ver se coincide os furos aqui, se eu desloquei aquela peça certo, e mais importante, se está na altura correta. Se tiver na altura correta, aí eu dou o acabamento nessa solda. Com as duas portas fechadas, a gente tem um alinhamento, e aí, Chiquinha? A gente tem um alinhamento satisfatório. As duas pontas da porta aqui, as duas extremidades, ficam um pouco para fora, tá? Sendo que o ideal seria elas ficarem assim. Isso eu acredito que não seja difícil de ser resolvido. Eu aproveitei, coloquei o assoalho provisoriamente, ele não está colado nem nada, para a gente ver se a caixa de ar externa ela ficou na altura ideal. E aparentemente sim, porque sobrou um pouco de espaço para a gente, na sequência, colar a parte do assoalho. Eu vou pedir para a Bianca aproximar aqui e mostrar qual é a solução que a gente vai dar para a porta conseguir ficar assim. Eu acredito que se a gente, depois que o assoalho estiver na posição, a gente colocar uma chapinha aqui para calçar a vareta um pouquinho mais para dentro, a gente consegue fazer o ajuste fino das duas portas. Isso daí não é uma coisa que adianta a gente tentar fazer agora, porque só vai ser possível depois que o assoalho tiver montado já e tiver colado na posição. Uma coisa que a gente acabou pensando, se a gente levar o perímetro aqui do assoalho um pouco para dentro e a caixa de ar, como ela está só soldada embaixo, a gente inclinar ela para dentro, não ia resolver o nosso problema, porque a gente ainda ia ter um desalinhamento da superfície aqui da caixa de ar externa com
com a superfície da porta. Então o que a gente quer, na verdade, é fazer com que a porta fique um pouco mais para dentro em relação à caixa de ar. Para quando tiver tudo pronto, tudo pintado, ficar o mais alinhado possível. Bom, como eu acho que dá para notar aqui dentro da Kombi, a gente teve mais uma chuva aí de ontem para hoje. E na verdade, de anteontem para ontem choveu o dia todo. E finalmente agora a gente vai poder partir para a segunda parte do reparo, que é a operação Portelinha. Bom, o remendo, na verdade, particularmente esse daqui eu acredito que seja muito bem feito. Ele tem esse rebaixo aqui para a gente conseguir encaixar por baixo e aí você fazer a fixação da forma que você achar mais conveniente, com solda elétrica, com MIG, com acetileno ou com a cola que a gente vai utilizar. Aqui a gente tem uma dobra para ela dar o acabamento aqui no batente no pé de coluna, na verdade, na parte externa, porque aqui normalmente também apodrece, a ferrugem pode subir e acabar destruindo essa parte do pé de coluna. Então aqui, o que a gente precisa fazer com o remendo? A gente precisa tentar achar a melhor posição para ele ficar alinhado aqui. Conversando com o Paulão, ele falou que essa folga da porta, ela desce e ela acaba se mantendo na medida do possível aqui na parte de baixo. Então num primeiro momento eu acho que aqui seria a posição mais ou menos ideal. A gente tem aqui até o limite da caixa de ar externa, o limite inferior mais ou menos alinhado com a da operação Portelinha. Tá, então eu vou colocar aqui, apesar de eu já ter feito algumas marcas preliminares aqui, eu acredito que eu não vou usar nenhuma delas. Tá? Então aqui é o primeiro ponto que a gente vai alinhar. E aqui a Bianca vai vir um pouco mais aqui de frente para a lateral da Kombi. Aqui é outro lugar que a gente precisa ficar bem atento aonde a gente vai cortar. Se a gente cortar mais para baixo, ele vai ficar, por conta do ângulo dele, ele vai ficar para fora. Se a gente errar e cortar mais para cima, ele vai ficar com um dente aqui. Então o que é melhor eu fazer? É melhor eu cortar ele um pouco a mais e se precisar eu consigo acertar. Porque se eu cortar ele um pouquinho menor do que o necessário, eu não vou conseguir depois fazer o encaixe perfeito das peças. Na verdade eu tinha feito esses dois riscos. Na primeira impressão que eu tive, a gente ia colocar, fazer o corte no risco de baixo para que esse rebaixo encaixasse nessa faixa de 1 centímetro. Como que eu tinha chegado a essa conclusão? De forma muito inocente, alinhando essa parte aqui. E na prática a gente percebe que não foi o que aconteceu com a caixa de ar externa. Então, revendo a minha posição inicial, o que a gente vai fazer? A gente vai descer mais 1 centímetro ou 1 centímetro e pouco, para a gente ter de repente uma tolerância ali para fazer pequenos ajustes caso seja necessário. Então eu vou aproveitar a própria lateral para fazer a marca de referência onde eu pretendo cortar agora. Uma coisa que eu não quero perder é essa superfície relativamente alinhada em relação à porta. E a minha ideia nessa situação, já que a gente tem a conveniência aí do PBA, é da mesma forma que eu vou colar aqui na parte de cima, eu posso cortar mais ou menos nessa região aqui e colar a operação Portelinha aqui por dentro. Em outras palavras, eu vou conseguir aproveitar o máximo do pé de coluna original. E isso não é porque eu sou Zé Frizinho, é porque simplesmente se eu for soldar ou mesmo colar aqui, provavelmente eu vou conseguir, por mais que eu seja cuidadoso, eu vou acabar deixando um novo degrau aqui que não vai ficar legal para alinhar com a porta.
Bom, eu já fiz o corte inicial. Boa notícia é que eu não invadi a área que eu tinha receio de que fosse excessivo. E aqui desse lado a gente consegue perceber que já está praticamente certo o alinhamento. Vai faltar eu fazer desse outro lado aqui, mas para isso a gente vai precisar fazer um pequeno corte agora aqui na parte onde eu vou marcar. Para que eu conseguisse fazer o encaixe perfeito aqui dessa curvinha, eu precisei rebater um pouco aqui para aumentar o comprimento dessa peça em mais ou menos 5 milímetros, para que a gente conseguisse mais ou menos esse acabamento. Então aqui com o rebaixo a gente consegue colocar a operação Portelinha com relativamente uma boa precisão aqui por trás da chapa original. Aqui a gente não consegue, mas a gente felizmente tem a solução. E a gente tem uma solução excelente. O pessoal da Gedore conseguiu pra gente esse alicate que eles chamam de alicate flangeador para chapas. Então com essa ponta, com essa cabeça, ele consegue fazer exatamente, com pouco esforço, o rebaixo que a gente precisa. E se a gente virar do outro lado dessa forma, ele consegue fazer também alguns furos, caso você pretenda soldar ou eventualmente até colocar algum rebite. Então esse alicate em particular vai facilitar e muito o nosso serviço, porque eu vou conseguir fazer o rebaixo desse lado aqui. Aqui, como eu percebi que lá eu acabei cortando um pouquinho a mais do que seria o ideal e eu não tenho uma borda dessa largura que a gente vai conseguir fazer a flange, eu vou ter que deslocar o alicate um pouquinho para trás aqui para conseguir fazer mais ou menos na medida que a gente precisa. Se ficar muito estreito, depois eu venho e tento refazer, mas eu acredito, pelo que a gente mediu, que é mais ou menos aqui. Bom, aqui a gente fez o pequeno vinco então, com a intenção do remendo da operação Portelinha entrar aqui atrás. E francamente eu acredito que ficou até melhor do que eu imaginava que ficaria. Tá? Aqui onde eu estou com o dedo está perfeitamente alinhado. Aqui ficou razoavelmente alinhado. Tá? Então o objetivo agora vai ser fixar o remendo nessa parte de cima. Considerando que não está nem colado ainda, eu acho que o acabamento ficou excelente. A gente só tem um probleminha aqui onde a operação Portelinha encontra com a caixa de ar externa. A gente ficou com esse pequeno buraco aberto, e é um buraco que não faz parte nem da operação Portelinha, é um pedaço que não faz parte da caixa de ar. Provavelmente é algo que apodreceu aqui externamente do pé de coluna. Então, antes de colar o remendo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um remendinho de metal para vedar isso daqui. Vou pontear aqui. Lembrando que entre a caixa de ar externa, o pé de coluna dianteiro da porta direita e o pé de coluna da porta esquerda, a gente vai passar provavelmente um filete de selante, PU, para garantir aí que a gente não vai ver uma trinca ou alguma coisa nesse sentido. Então agora eu vou tirar aqui, com a ajuda da Bianca a gente vai fazer um remendo rapidamente. Ele não precisa descer até aqui, eu acho que se ele chegar até essa região já vai atender o propósito aí, o nosso objetivo. Bom, eu fiz o desbaste aqui, deixei no metal exposto e aqui por dentro também, em todas as partes onde a gente vai aplicar a cola. Então agora chegou o momento da gente fazer a estreia do PBA na Kombi da Bianca. Nunca usei, é a primeira oportunidade que eu tenho de usar, tá? E quando eu comentei a primeira vez que eu ia usar, as pessoas, muita gente acabou comentando: nossa, Tonela, mas será que dá certo, que não sei o que? Com certeza dá certo, com certeza a cola é boa. Se acontecer alguma falha durante o procedimento aqui, eu vou mostrar, não vou esconder nada, ou mais pra frente, se trincar alguma coisa,
com certeza não é problema da cola, que existe aí há mais de 25 anos na indústria automotiva, mas sim de um erro meu de aplicação ou de uso. Eu mesmo, no momento que o Borges da 3M veio aqui, deu toda a orientação pra gente, eu demonstrei o interesse em fazer a cola desse remendo lateral. Ele acredita, com toda a experiência dele, que vai dar certo, que a chance de dar certo é muito grande. Mas ele particularmente nunca fez. Então eu acredito que a gente está aqui para fazer um teste. Eu acredito que a gente vai ser bem sucedido, sem problema nenhum. Mas é importante, porque senão a pessoa vai ficar falando: Tonela, por que você não soldou? Pô, eu não soldei porque eu não quis. Tonela, por que você não compra uma MIG? Eu não comprei uma MIG porque não é o propósito. Tonela, por que você vai colar? Eu vou colar porque eu quero colar na Kombi da Bianca. Então, antes de abrir a cola e de partir para a parte prática do procedimento, a gente vai dar uma repassada nas instruções para tentar fazer tudo da melhor forma possível. Bom, eu acho que a gente já viu a cola, eu já apresentei de alguma forma a cola na ocasião que o Borges veio aqui. É um adesivo epóxi bicomponente e a mistura é feita nesse bico aqui. Quando ela chega mais ou menos aqui na metade, ela já está completamente misturada. Então a intenção é a pessoa montar o bico, isso numa oficina de alta produtividade, e usar praticamente o tubo todo de uma vez só, em uma aplicação só, que é o que acontece normalmente se o cara for fazer um reparo grande. No kit acaba que vem dois aplicadores, porque eventualmente você vai fazer a aplicação aí em 2 etapas. Bom, as instruções de uma forma muito resumida: você vai limpar completamente as superfícies com água e sabão, depois você vai remover pintura, ferrugem, primer, qualquer coisa. Ele tem que ficar absolutamente no metal. Eles recomendam inclusive usar o disco, aquele disquinho roxo que a gente usou, aquele CS, ou então uma lixa grau 50. Próximo passo, e é esse que a gente vai dar total atenção. A gente vai fazer aquele remendo encaixar perfeitamente aqui. Porque depois que a gente aplicar a cola, a gente não vai ficar martelando, a gente não vai ficar tirando, forçando de novo. Então, a etapa 3 aqui é a que a gente vai fazer com toda a dedicação agora e sem pressa. Depois que a peça estiver perfeitamente alinhada, você vai pegar um alicate de pressão ou 2, vai fixar ela na posição para ver se está tudo em ordem, vai tirar o painel do lugar, o remendo do lugar, e vai partir para a aplicação da cola. Bom, a próxima parte aqui eles explicam como é que você vai preparar o tubo de cola e o aplicador. Não é o que a gente vai fazer agora, e logo em seguida eles vão explicar como que a gente vai aplicar a cola, e eles indicam para que a gente aplique uma camada mínima de cola nas 2 superfícies que vão ser unidas e espalhe com uma espátula ou alguma coisa de plástico para que você consiga o máximo de contato entre as 2 superfícies e entre os 2 adesivos. Aí você vai colocar a peça na posição que você já tinha feito ela encaixar e prender com alicate de pressão e esperar aí por um bom tempo. Você consegue trabalhar na cola até 90 minutos, ou seja, a gente tem um tempo relativamente grande. Se tudo estiver bem e o tempo não tiver muito frio, em 4 horas você pode tirar o alicate de pressão, o grampo, aquilo que você estiver usando para fixar a peça na posição. 24 horas depois a cola já está completamente curada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar da melhor forma que a gente conseguir o remendo ali, a operação portelinha. Olha, eu acredito que a gente já está bem alinhado aqui, e a minha intenção depois que eu aplicar o adesivo é fazer esse movimento aqui, até que ela suba aqui e fique perfeitamente encaixada. Aqui a gente tem as 2 chapas praticamente se entendendo até a extremidade aqui. O detalhe: a cola vai ficar toda por aqui, vai descer aqui e vai vir um pouquinho aqui. Depois que ela estiver seca, e somente depois disso, aí eu vou aproximar essa peça daqui, tá? E vou colar. Apesar
apesar de que se eu prender com alicate de pressão aqui embaixo, eu coloco a pressão dessa chapa aqui também, e eu acredito que vai facilitar aí a colagem. Mas isso eu vou descobrir no momento que a gente estiver tentando fixar a peça, porque provavelmente aqui eu vou colocar o alicate de pressão maior que a gente tem para manter tudo no lugar. Bom, eu fiz o melhor que eu pude, então a gente está usando um alicate aqui para fixar essa parte, que é a parte que vai ser soldada. Aqui talvez a gente tenha que colocar um calço de madeira, depois para colocar uma pressão aqui na chapa. E aqui eu coloquei um alicate de pressão na parte de baixo, para ajudar a manter tudo na posição. Se eu deixo sem esse alicate, essa chapa, pelo fato dela ficar mais solta, fica mais fácil da gente encaixar aqui. Mas eu acho mais interessante, para a gente conseguir o melhor resultado, eu manter aquele alicate ali, porque ele já dá uma tensão no remendo pela própria curvatura dele. E aí depois que tiver com a cola, a gente vai colocar essa madeira aqui, e aí eu vou calçar aqui com um banco ou alguma coisa, um pedaço de madeira, para manter a pressão máxima aí no adesivo. Bom, eu acho que não tem muito mais o que a gente fazer, e chegou o momento então da gente aplicar o PBA, aplicar o adesivo. Então a gente vai aplicar, eu vou colocar o alicate nessa posição, vou encaixar, fazer o alinhamento que eu entendo que seja necessário. E eu vou verificar, eu estou na dúvida ainda se eu vou colocar o alicate aqui embaixo, mas eu acredito que sim, porque a tensão que ele vai dar vai ser importante para juntar as duas chapas. Todos os pontos onde a gente vai aplicar o PBA tem que estar com o metal exposto, e a gente vai passar também solução desengraxante para garantir que não tenha nenhum tipo de contaminação. Bom, o bico misturador está aqui, e como todo bom rastrelo, a gente não vai gastar esse bico, porque a superfície que a gente vai colar é pequena, e o Borges, ele comentou que a gente pode preparar pequenas quantidades da cola, desde que a gente respeite a proporção, tá, e aplicar diretamente com uma espátula. Então, como eu recebi 2 bicos desse tipo aqui junto com esse tubo, eu pretendo usá-los da seguinte forma. Se eu for bem sucedido essa semana na Operação Portelinha, eu vou usar um bico para fazer a Operação Portela, que é o remendo desse daqui que vai do outro lado. E se eu tiver sido bem sucedido na Operação Portela, além de estar muito snob, eu vou estar um cara muito perigoso, eu vou usar o meu outro bico para fazer todo o assoalho, tanto um lado quanto o outro, porque eu acredito que a gente vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Bom, de qualquer forma, se eu tiver enganado, a gente consegue um terceiro bico desse aqui sem problemas. Então agora a gente vai no rastrelo, e eu vou usar, eu vou misturar a cola sem o bico. Olha, o que eles recomendam, e muito, é que, por exemplo, aqui a gente tem um espaço de ar que aqui desse lado aparentemente a gente não tem. Então o que eles recomendam, antes da gente colocar o bico, ou antes mesmo da gente tirar um pouco para fazer a nossa mistura, me perdoem por eu estar usando o meu dedo, mas eu não tenho nada melhor no momento, é deslocar o produto dessa forma. Agora sim, ele apareceu dos dois lados. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar desse lado com o meu dedo, e aqui usando o meu outro dedo, porque senão eu já começo involuntariamente uma catálise. Claro que na TV a cabo isso aqui deve ficar bem bonito, na verdade eu acho que nem aparece. Então agora eu consigo colocar a quantidade de cola que eu imagino que vai ser suficiente. Na verdade, eu acredito que eu vou preparar até um pouquinho a mais, para não correr riscos de faltar cola. Outra coisa importante, antes de colocar a tampa aqui, ó, eu já vou virar para cá, eu já vou tirar a tensão do aplicador, que na verdade é um aplicador igual ou muito parecido com esses que a gente tem no tubo de cola de silicone, alguma coisa assim.
E então ele tem um pistão, um êmbolo que empurra de um lado e outro que empurra do outro na mesma proporção. Agora, já sujei esse dedo, então aqui com o meu dedo que está sujo com o produto preto eu limpo desse lado, com o produto amarelo desse lado, com o meu dedo limpo eu retiro o pouco que sobrou aqui no meio, faço uma sujeira sem precedentes e agora eu vou tentar colocar isso daqui para que a gente não tenha mais problemas e que a cola não fique exposta aí à atmosfera. Com a espátula de plástico limpa também com a solução desengraxante, eu vou misturar o máximo que eu puder e misturar muito bem. Lembrando que aqui não existe todo aquele pânico que você pode ter quando está misturando uma massa plástica, uma massa de poliéster, ou mesmo catalisando uma tinta. A gente vai ter 1h30 para ficar mudando a peça de posição se a gente estiver sofrendo de uma indecisão grave, que eu acredito que não vai ser o nosso caso, porque a gente planejou bastante esse momento. Olha, eu acredito que tem que ser uma camada muito fina, mas ao mesmo tempo ela tem que estar em contato com toda a superfície onde as chapas vão entrar em contato. Olha quem está aqui ajudando a gente. Beleza, pessoal? E aí, Alan, tudo bom? Tudo bem. Na verdade o Alan não veio para a parte da funilaria, ele veio para ajudar a gente numa outra questão, que logo a gente vai ter oportunidade de apresentar para vocês, que vocês vão gostar bastante também, relacionada à carburação, mas ele aproveitou e está dando uma força aqui no momento que a gente estiver colando a operação Portelinho, né? Aqui eu estou aplicando na parte onde a operação Portelinha vai encostar. Pela própria posição aqui eu estou colocando um pouco a mais, porque depois eu não vou ter problema se eu precisar raspar ou fazer alguma coisa do tipo. Pronto, então eu já passei em todas as superfícies que vão ter contato para tentar dar o melhor acabamento possível. Antes de eu colar, me mostra, Bianca. Lembrando, o Borges não está aqui. Eu estou fazendo uso do produto da forma que eu, como um consumidor normal, imagino que deva ser feito. Tá? Então, se existirem pequenas falhas no meu procedimento, não é culpa da 3M, não é culpa do Borges, é simplesmente responsabilidade minha, que decidi colar essa peça. Como o próprio Borges falou, ele nunca participou de uma colagem, de uma lateral dessa, ele nunca viu também. A gente procurou na internet e a gente também não encontrou. Tá? Então, eu espero que a gente seja bem sucedido. De qualquer forma, vocês vão acompanhar no primeiro momento a colagem dessa peça e mais pra frente vocês vão ter todos os resultados aí, sejam eles positivos ou negativos. Então o que eu preciso fazer agora é apertar aqui. Alan, já que você tá aí, faz um favor, ali por dentro, pode entrar com cuidado, você vai apertar a parte de baixo? Isso aqui, tá vendo onde eu tô com a mão? Sim. Mas espera, deixa eu colocar o alicate aqui. Eu vou travar primeiro aqui com o alicate. Bom, a gente não tem por que ficar cortando. A Bianca vai mostrar todos os detalhes. O Alan tá ali por dentro, segurando a chapa aqui só para não escapar. Eu com essa chapinha aqui, eu vou dar aquela tensão que eu tinha comentado aqui na parte de baixo. Torcer para dar tudo certo, para ficar na posição que eu quero. Mas eu acredito que já está. Agora a gente vai dar uma olhadinha lá por dentro. Eu acabei tirando o alicate que estava desse lado. Coloquei um alicate de pressão convencional pegando na borda aqui. Aquele de baixo continuou na mesma posição porque eu precisava desse com a garra aberta para prender ali, que era a parte mais crítica. Então agora, para finalizar, a gente vai apoiar, igual eu tinha comentado, um pedaço de madeira aqui e colocar alguma coisa aí para dar uma pressão. Aqui a gente tem o encontro dos dois mundos. Do mundo high-tech da TV a cabo, onde eles usam essa cola à torta e à direito, e do nosso fundo de quintal, onde o Alan usou toda a genialidade dele e criou esse suporte para a gente conseguir apoiar essa madeira aqui
para fazer peso ali na junção das chapas para a gente conseguir deixar assim. A gente vai esperar que os cachorros não passem correndo aqui e batam nessa madeira, porque eu tenho uma notícia difícil agora. Isso aqui tem que ficar secando 24 horas. Nossa. Então a gente vai ter que largar aqui, colocar alguma coisa para os cachorros não chegar muito perto. E bom, por enquanto, Alan, muito obrigado pela visita. A gente vai voltar naquilo que a gente estava fazendo. É sempre um prazer você aparecer aqui no nosso canal. Obrigadão pela visita. E daqui 24 horas ou 48 a gente vai voltar. Mas nas próximas cenas vocês já vão ver o que vai acontecer nesse tempo. O manual da cola recomenda 24 horas de tempo de secagem, indica na verdade, e aqui a gente já tem praticamente 96 horas, porque a gente está na correria por uma série de coisas e a gente acabou deixando a Kombi aqui. Hoje é uma segunda-feira, a gente acabou fazendo isso numa quinta-feira, tá? Então agora eu vou tirar os alicates e a gente vai avaliar o resultado. Lembrando que aqui na parte de baixo a chapa ainda está solta e a gente vai definir se a gente vai usar cola ou se a gente vai dar alguns pontos de solda. Bom, já tirei os alicates, o resultado particularmente me surpreendeu muito, porque a gente conseguiu o improvável, a gente conseguiu unir duas chapas praticamente de forma permanente, sem o risco de ondular, a lateral. Então agora eu acredito que eu vou precisar fazer uma solda aqui embaixo, porque essa dobra, ela não ficou exatamente alinhada com a caixa de ar aqui. Eu vou deitar e eu vou verificar se eu consigo abrir um pouco a parte de baixo da caixa de ar, porque eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse usar a cola também, da mesma forma que a gente usou aqui. De qualquer forma, estamos abertos a todas as possibilidades. Não é porque eu usei a cola aqui e foi bem sucedido que eu vou abandonar o maçarico, muito pelo contrário. Eu acho que cada situação você pode pegar a melhor solução, tá? E aqui provavelmente a gente vai prender com o alicate nessa posição e fazer com o maçarico. Eu vou pedir para a Bianca vir por dentro agora e mostrar o resultado. Aqui também ficou muito bom, tanto por dentro quanto por fora. O acabamento, o resultado final acabou me surpreendendo. Aqui a única coisa é que na parte onde a gente colocou o alicate fica uma marca. Esse adesivo aqui ele pode ser lixado, pode receber primer, da mesma forma que uma massa plástica. Então agora eu vou voltar ali do lado de fora e vou ver qual é a melhor solução. Bom, optamos pela solda, então tem um ponto de solda aqui, outro aqui, e a gente finalizou com a fixação da operação Portelinha. Agora o que eu estou muito tentado a fazer, como o Borges falou, que basta você lixar que o PBA pode ser trabalhado, eu não aguentei e já passei um pouco esse disquinho. Bom, o resultado ficou impressionante, foi muito mais fácil do que eu imaginava, pelo menos essa peça pequena de ser fixada aqui, e a arma utilizada está aqui na minha mão. Tá, e eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses. Eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço. Eu não costumo passar preço das coisas, porque às vezes o vídeo fica defasado, pode ter uma variação no preço. E às vezes já aconteceu há muitos anos atrás de eu ter comentado o preço de uma peça de carburador ou de um jogo de junta, depois aumentou, a pessoa, onde que você achou por esse valor? Enfim, então a gente está em junho de 2017 e esse adesivo PBA, ele custa aproximadamente R$250. Quem vai fazer a avaliação se isso
é muito, se isso tá bom, se isso é viável, não sou eu já fiz a avaliação no momento que eu apliquei aqui. Quem vai fazer é você, quando você tiver a oportunidade de comparar com as outras soluções. Não adianta você pegar um número no vazio e falar, ah, é barato, ah, não, é caro. Não, qual é a outra solução que você tem? Uma solda? Qual é a outra solução que você tem? Mandar fazer fora? Aí você fica avaliando se vale a pena você alugar um equipamento de solda, se vale a pena você usar a cola. Eu não estou aqui para tomar a decisão por você, eu estou aqui para tomar as minhas decisões. A grande verdade é que o que a gente usou aqui deu mais ou menos 1 centímetro, a gente tem 200 ml de adesivo aqui, eu usei mais ou menos 1 centímetro. Então eu acredito que uma bisnaga dessa de adesivo, eu não vou dizer que eu vou conseguir fazer tudo com ela porque eu estou fazendo em etapas, mas eu acredito que numa oficina você consegue fazer todo o assoalho de uma Kombi numa fração do tempo que você usaria para fazer se fosse soldar, com um tubo de adesivo desse. Aí quem vai definir se é viável, quem vai fazer a escolha, é você. Eu já fiz a minha para essa situação, para o projeto da Kombi da Bianca, e estou bastante contente com o resultado. Bom, esse lado foi relativamente fácil. A operação Portelinha, ela tem uma dimensão relativamente modesta. O que me preocupa para a próxima etapa do projeto da Kombi é que a gente tem a operação Portela propriamente dita. Essa daqui eu vou precisar, além de usar um pouco mais de adesivo, eu vou precisar provavelmente de mais alicates para fixar e provavelmente da ajuda de alguém um pouco mais habilidoso nessa questão, viu, Portelinha? Então estou te convidando para você aparecer aqui e eventualmente me ajudar nessa questão. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos e até o próximo.